Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Meus irmãos, hoje em nossa oração diária, nós iremos aprender um princípio muito importante, que é exatamente o princípio do descanso. Então, fique comigo até o final, porque juntos nós iremos orar e interceder pela sua família, e ao final desta oração eu estarei abençoando você, a sua casa e a sua família. Eu sou Felipe Júnior e estamos começando agora mais um momento de oração diária. Meus irmãos, a palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração para ministrar no dia de hoje para você é a palavra de que nós devemos descansar à semelhança do nosso Deus. É exatamente isso. O nosso Deus nos inspirou com o seu exemplo, quando então Ele construiu, Ele criou tudo o que existe ao nosso redor. Todo o universo, toda a terra, toda a criação foram criados em 6 dias. Mas no sétimo dia o nosso Deus descansou. E eu pergunto a você, por que o nosso Deus descansou se a Bíblia diz que Deus não se cansa? Eu quero dizer para você que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. É exatamente para nos dar o exemplo de como nós devemos proceder em tudo que nós fazemos. Ele então decidiu descansar para nos apresentar um princípio muito importante, que é o princípio do descanso. Eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho observado que muitas pessoas têm, em função dessa rotina muito acelerada que tem sido apresentado para todos nós no dia a dia, cada dia vivemos em um mundo mais agitado, onde exige mais atenção nossa, onde exige mais esforço, mais serviço. Muitas vezes é uma dupla jornada, muitas vezes até uma tripla jornada que cada um de nós tem para trazer um mantimento para casa, para atender as necessidades daquele que nós amamos, dos nossos filhos. Enfim, são muitos os motivos que nos fazem acelerar. Mas eu quero dizer para você, neste dia de hoje, eu quero te apresentar esse princípio, o princípio de que, sim, nós devemos descansar, nós devemos ter o nosso momento de pausa. Leia comigo o que está escrito, então, em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra: Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Meus irmãos, é verdade, sim, nós precisamos descansar. Muitas vezes, pessoas estão tendo vários problemas psicológicos simplesmente porque não conseguem descansar, porque não conseguem dormir, porque não conseguem viver sem viver uma vida ansiosa. Muitas vezes, muitos problemas emocionais e psicológicos estão envolvidos por uma mente cansada, por uma mente que não descansa. Nós vemos muitas passagens na Bíblia que apontam exatamente para pessoas que estavam extremamente cansadas, que estavam extremamente exaustas e por isso muitas vezes pediram até a morte. O maior exemplo é exatamente Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Depois de ter sido tremendamente usado pelo Senhor, de ter feito parar de chover, ele intercedeu e pediu ao Senhor que por 3 anos e meio não chovesse em Israel. Depois ele orou para que caísse chuva novamente, ele orou para que viesse fogo do céu e consumisse o altar onde estavam os sacrifícios, o holocausto. E o Senhor ouviu e Deus usou esse homem poderosamente. Mas em determinado momento ele cansado, talvez exausto de uma caminhada ou de tanta tarefa ministerial que ele vinha desempenhando, muitas vezes também envolvido por um sentimento de medo, porque ele estava sendo perseguido e a sua vida estava sendo colocada em risco, ele simplesmente desabou emocionalmente e ele praticamente pedia pela morte. Só que nesse momento em que ele está andando pelo deserto, sem destino algum, ele cai e ele simplesmente, enfraquecido, adormece. A Bíblia nos ensina que o anjo o acorda e levanta ele e diz: coma, beba e volte a dormir. Ou seja, coma, beba e volte a descansar. Novamente o anjo vai e chama ele, acorda e diz: coma e beba e volte a dormir.
E ele come e bebe e volta a descansar. Depois disso, o anjo diz então para ele: vá, caminhe em direção ao monte que o Senhor mostra para você e que o Senhor vai falar com você. Muitas vezes somos nós que estamos na mesma situação, muito cansados, muito atarefados, desgastados, seja no teu trabalho, seja nos teus relacionamentos, seja no teu ambiente familiar, muitas vezes até dentro do teu trabalho ministerial que você realiza na igreja. A Bíblia nos chama, meus irmãos, sempre para o equilíbrio. E o equilíbrio é apresentado pelo nosso Deus. Nós devemos fazer tudo de forma equilibrada. Para quê? Para que você não venha viver exatamente o estresse do hiperfoco, do ativismo em tudo que você fizer e você não ter a oportunidade de descansar. Então, a palavra que o Espírito Santo traz ao meu coração para ministrar para o teu coração hoje é: você está obedecendo, colocando em prática esse princípio do Senhor para a sua vida, que é o princípio do descanso. Você tem reservado um tempo para você descansar, para você ter um tempo de lazer com a tua família, com as pessoas que você ama, com as pessoas que são mais próximas a você? Como é que está a quantidade de sono, as horas que você dorme? Existe higiene de sono na tua vida? Você tem dormido o suficiente? Você tem descansado o suficiente? Eu quero dizer para você que Deus não fez você uma máquina. Deus colocou em você a necessidade de dormir. E eu quero dizer para você que a necessidade de dormir, ela é anterior à queda do homem lá no Jardim do Éden. Porque a Bíblia diz que Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. E depois desse sono profundo, Deus então formou Eva, tirou do lado da costela de Adão e formou Eva. Ou seja, Adão passou então por esse tempo de descanso profundo. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida hoje, neste dia, que você tenha a sabedoria e você possa ser orquestrado por esse princípio, por esse espírito de equilíbrio, e você tenha o discernimento e a sabedoria de que você precisa também descansar. Muitas vezes, problemas nas nossas vidas são facilmente resolvidos se você tenta resolver esses problemas com uma mente descansada. Simplesmente horas de sono que você coloque a mais em um final de semana, em um momento específico, talvez é o que vai zerar a tua mente e vai fazer com que você enxergue mais claramente tudo que está ao teu redor, tá certo? Então, mediante essa palavra, eu queria orar por você. Mas antes disso, você que ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever. Todos os dias nós estamos aqui orando e intercedendo uns pelos outros. Estamos trazendo aqui porções da palavra de Deus, porções do céu para a sua vida, para edificar você e a sua família. E você seria muito bem-vindo a estar conosco aqui. Então se inscreva, ative o sininho, escolha a opção todas. Assim o YouTube vai notificar você quando publicarmos a próxima oração. Amém? Eu queria então que, se fosse possível, que você feche os seus olhos e nós oremos ao Senhor assim. Meu Deus e meu Pai, neste momento estamos aqui mais uma vez reunidos, Pai. Eu e a Tua igreja, os Teus filhos que estão aqui em oração. Neste momento em específico, Pai, eu quero orar a Ti, Te pedindo, Senhor Deus, que nós possamos descansar em Ti, Senhor. É isso mesmo. Neste momento em que estamos aqui no final, Pai, no final dessa semana, nós Te agradecemos, Pai, por todo o tempo que passou, por esses dias. Te agradecemos, Pai, pela saúde, pelos livramentos. Te agradecemos pela provisão, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Tu tens sido, Senhor Deus, um Deus maravilhoso. E hoje nós estamos aqui, Pai, Te agradecendo, Pai. Queremos Te pedir que Tu tragas, Pai, sobre as nossas vidas um espírito de sabedoria, para que nós possamos, Senhor Deus, de forma equilibrada, trazer para dentro, Senhor Deus, dos nossos hábitos, Pai, o tempo necessário e suficiente, Senhor Deus, para o descanso. Para que nós possamos, Pai, viver a semelhança, Senhor Deus, daquilo que Tu nos ensinaste, Pai. Para que nós possamos também repousar e nos alegrar, Senhor Deus, de toda a nossa obra, de toda a nossa criação, de todo o nosso trabalho, Pai, que Tu tens nos dado a fazer todos os dias. Que nós possamos ter esse tempo, Pai, para agradecer a Ti e nós possamos abrir os nossos olhos, Pai, em gratidão louvar o Teu nome. Eu Te peço, Deus, por todos os meus irmãos que estão aqui, Pai. Visita cada um deles nesse momento e que eles possam, Senhor Deus, encontrar paz e separar um momento, sim, Pai, para descansar,
para estar com as pessoas que eles amam, Senhor Deus, e te buscar, e te buscando eles possam te louvar, Pai, e agradecer com espírito de bondade e de generosidade por tudo que tu tens feito na vida de cada um deles. Te agradecemos pelos muitos milagres, Senhor Deus, que tu tens trazido sobre as nossas vidas, pelas orações que têm sido ouvidas, Pai. Nós oramos e intercedemos todos os dias aqui uns pelos outros. Toma em tuas mãos, Pai, abençoa-os, que eles possam ser tremendamente visitados por ti. Esta é a oração no dia de hoje, Pai. Toma-nos em tuas mãos, Senhor Deus. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus amado. Amém, amém e amém. Meus irmãos, que essa palavra encontre um local especial no seu coração, nesse dia de hoje, que você então possa descansar, ou que você possa separar um momento durante a semana para você descansar. Que você entenda que o princípio do descanso não tem a ver com um dia da semana, não tem a ver com um dia específico, não tem a ver com o sábado, mas tem a ver com um dia que você tem que separar para que você possa então descansar e esse dia você descansando, você possa louvar e adorar o nosso Deus. Amém? Se você foi impactado por essa oração, se essa palavra falou o seu coração, eu queria convidar você a compartilhar, a você curtir. Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like. Isso ajuda muito para que o YouTube entenda que isso é um conteúdo relevante e ele possa estar compartilhando para mais pessoas, para que outras pessoas possam também estar sendo impactadas por essa palavra. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Eu sou Felipe Júnior, que Deus te abençoe e até a próxima oração, se Deus permitir.